Boa noite, pessoal. Todos bem? Enfim, hoje eu vou falar um pouco, só um pouco, tá? Sobre algumas coisas que a gente, infelizmente, são tiradas da gente, né? Costumes de ler só aquelas coisas que está implantada junto de um sistema. Enfim, eu tenho uma base sobre essas coisas já faz um tempo, tá? E queria poder trazer, assim, um pouco mais da realidade, do que o sistema religioso, tá? Ele não abrange sobre a realidade, tá bom? Ele não abrange sobre o tal fundamento do homem, tá bom? E assim, sei lá, eu acho que as pessoas poderiam mais estar associadas com a realidade, tá? A verdade, aquilo que realmente nós somos, sabe? É aquilo que realmente é o nosso caráter e a nossa justiça. Então, pessoal, olha, o começo da verdade. Estou com um livro, tá? O nome do livro é O Brasil antes de Cabral. É Pindorama antes de Cabral. Aí aqui diz assim, ó, este livro é uma modesta tentativa de tirar da sua cabeça a imagem a um só tempo, tá? Clássico e profundamente equivocada do Brasil pré-Cabral, tá? Como um paraíso, aqui nós já vemos, tá? Que a escritura em Gênesis, ela fala algo sobre, né? Paraíso, tal. Paraíso terrestre tropical, no qual a mão do homem e da mulher, lógico, pouco havia mexido. Não é exagero dizer que você é um privilegiado por viver nesta década, tá? Vamos pôr aí, da década da década de 2010 para frente, é o que nós estamos vivendo, muitas pesquisas. Gentil leitor, as últimas décadas foram marcadas por uma explosão de pesquisas em áreas tão diferentes quanto a arqueologia, a genômica e a botânica. Quanto a arqueologia, a genômica e a botânica, que estão ajuntando a retratar uma pré-história brasileira. Olha, prestem atenção nisso. Infinitamente mais vibrante e complexa do que o estereotipo de imobilidade perpétua dos nativos que tivemos de engolir nas escolas. Aqui já mostra bastante para vocês que nós sim somos enganados, tá bom, pessoal? Aqui já mostra que vai trazer, eu a partir de agora, junto com o irmão Valmir e com pessoas que querem, nós vai trazer a verdadeira base. Só daqui tá dizendo paraíso terrestre tropical, é aqui, Pindorama, é aqui onde nós vivemos.
que é a real história, tá bom? Vou trazer mais algumas coisas aqui e vocês vão entender a questão do qual aonde não existiu somente Adão e Eva. Ó, prestem atenção nisso. O caso dos Quiucoro e do Xingu é um microcosmo do qual dá para enxergar com clareza cada vez maior em todas as regiões do país. Vai ser preciso trabalho duro e paciência para elucidar muitos dos detalhes, mas o novo quadro geral é inegável. Boa parte do Brasil, ou Pindorama pré-cabralino, chegou a contar com populações devassas. O que diz isso, pessoal? Tinha muita gente aqui, tinha muito primórdios da verdadeira história do começo da escritura. Preste atenção nisso. Provavelmente mais tensa do que as que o país teria até as últimas décadas. Gente, é muito complexo o que os caras fizeram com esse livro. Sociedades que hierarquias políticas complexas e multiéticas, monumentos de respeito era o que tinha aqui, tá? Redes de comércios que se estendia por milhares de quilômetros e tradições artísticas espetaculares, selvagens nu, isso é uma vírgula, tá? Selvagens nu, talvez seminus, mas dificilmente selvagens. Agora eu vou grifar para vocês entenderem. Dificilmente selvagens, não eram selvagens no sentido adamênico. A referência, por que eles põem referência? Porque ficou por muitos e muitos tempos, né? Isso gerando essa hipocrisia. Tá aqui, ó. A referência aqui é ao velho Adão bíblico, vírgula, claro, de gente eternamente parada no tempo. Vamos pegar essa partezinha de gente eternamente parada no tempo. Se vocês leu aqui a base, vocês entenderam a base que eu li até aqui, pessoal, dá para entender que nunca existiu esse papo de Adão. Por que fala assim? A referência aqui é ao velho Adão, claro, de gente eternamente parada no tempo, porque tá muito na cara. Porque o sistema, eu vou pegar aqui. O sistema fez isso aqui. Pegou esses caras aqui e jogou aqui e trocou nomes, tá? E trocou nomes. Agora eu vou fazer aqui uma base, tá?
Eu li só até aqui. Eu vou trazer muito mais desse livro aqui. Só dentro desse livro tem muita coisa. O povo vem sendo enganado por 500 anos, sendo usado por um livro chamado de Bíblia. Acho que aqui já deu para vocês ter a noção, tá? Chamado de Bíblia. Todas são frutos de histórias e foram adulteradas. Nunca foi livros espirituais, gente, e sim histórias. Os livros chamados como Bíblia, Torá, Bíblia inglesa, Bíblia americana, Bíblia judaica, Bíblia cristã, ou pergaminhos, papilos, papilo, tudo, nome dado para confundir as pessoas e levá-las ao erro. No caso, esses livros são todos histórias, mas a cúpula, o sistema, enganou o povo, separando os livros, dizendo que era uma Bíblia, tá bom? E seus dogmas espirituais, mas sim, são todos livros de história. Tudo tem que ter um começo, meio e fim, pessoal. Vocês precisam entender isso. E vamos supor, eu sou um da escritura lá, dessa escritura aqui, Bíblia, e morro. E esses caras automaticamente precisam de algo sobre minha história, pegam trechos da minha história e conduzem ao ser humano entender que é do jeito que o português quis. Que Cabral foi um português, os portugueses fizeram isso, tá? Como assim? Separando o livro dizendo que era espiritual e separando os livros de história dizendo que eram livros que poderiam ser circulares, que poderiam ser livros que foram jogados assim, que pode ser livros apócrifos, enfim. Mas, na verdade, os dois são o mesmo. Não muda. A história começa aqui. Eu vou pegar aqui um pouquinho. Vamos refletir agora. Vamos entender algumas coisas, tá? Prestem atenção. A criação dos céus e da terra. E tudo o que nela, tudo o que neles há. No princípio, o Criador criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Como assim? Será que o Criador precisou mesmo fazer uma terra sem forma e vazia? Eu acho que aqui não fala isso. Nesse livro aqui. Não que eu estou falando que esse livro é melhor que esse livro, ou esse livro é melhor que esse livro. Nós estamos chegando num contexto real, tá? Enfim. Vamos passar aqui, o Criador forma o jardim. Jardim é paraíso do Éden. Então aqui está o paraíso. Como um paraíso terrestre, tropical, no qual a mão do homem e da mulher, é lógico. Por que a mão do homem e da mulher? Mas não, já existia a Bíblia, não. Tá aqui, ó. O Criador forma o jardim do Éden. O Criador cria a mulher. Então não existiu só uma mulher, só um homem, tá? Eis as origens. Vamos acordar. Eis as origens. Fala num plural aqui. Eis as origens. A eles para enganar faz isso. Dos céus e da terra. Se nós for ver céus, o que é a nossa mente, queridos? As origens.
dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Criador fez a terra e os céus, que é a mente, não havia ainda nenhuma planta do campo. Mentira. Como? Por que que é mentira? Por que que é mentira? Vamos lá? Cara, nós precisamos entender a verdade, tá? Ó. Haja luminárias no firmamento do céu. Que mais? Como não havia ainda nenhuma planta. Não havia, né? Olha a mentira. E a terra produziu relvas e ervas. Complicado, né, pessoal? É muito complicado isso. Do campo tinha ainda não tinha ainda brotado, porque o Criador não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para cultivar. Olha a mentira. Eis as origens. Tá? Então vamos ajuntar algumas coisas. Para cultivar a terra. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E o Criador formou o homem, tá bom, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida foi conduzido a ser chamado Eva, mas não, era a mulher, tá? Enfim. Em sua narina o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser animal. Mentira. O homem nunca se tornou a ser um homem animal. Os que vieram para cá eram os homens animais, ruins, Cabral, Cristóvão Colombo, entendeu? Prestem atenção nisso. Eu, Criador, plantou um jardim da banda do Oriente, no Éden, que é paraíso, e pôs ali uma tribo, que tinha formado, e o Criador fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim do paraíso, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eles estão querendo dizer aqui, pessoal? Prestem atenção. Esta é provavelmente uma boa hora para expor o plano dessa obra. Oferecer ao gentil leitor uma rápida visita guiada das instalações e torcer para que você fique até o fim da exibição. O retrato renovado do Pindorama ou Brasil pré-cabralino como um mosaico de civilizações complexas
e populações será o clímax e prato principal de nossa jornada, como você já deve ter imaginado, mas os acontecimentos que lançaram as bases desse florescimento populacional e cultural, tá? São igualmente importantes e misteriosos, e por eles que vamos começar. Acaba o mistério aqui, populacional e cultural. É isso que tá falando aqui, tá bom, pessoal? Até aqui hoje tá bom, vou fazendo aos pouquinhos, para ninguém se assustar. Tem muita coisa que eu vou trazer em cima do livro e em cima desse livro Bíblia. Aí eu deixei aqui, né? Como assim? Separando o livro que dizia que era espiritual, separando os livros que diziam. Os dois são o mesmo. Por quê? Porque só existe livro depois que tinha uma existência humana. Só existe um livro se tiver uma existência humana, não vai existir com qualquer coisa, um animal ou qualquer coisa. Um fato é que todos os livros, ou bíblico ou um livro de história, só se passará a existir se estiver humanos ou animais ou alguma coisa. Existência humana, humanos com existência, fora isso não tem lógica. No qual assim começa a montagem do tal famoso livro Bíblia, com a morte dessas pessoas. Paro por aqui, tá bom, pessoal? Em cima disso eu vou trazer mais coisas, tá bom? Espero que isso daqui já possa ajudar, já possa dar um discernimento de como que as coisas foram ocultadas, de como as coisas foram brevemente machucadas, tá? Aqui fala de Oriente, nesse livro também fala do Oriente, tá bom? Eu vou deixar outros temas para depois. Assim eu vou trazendo um vídeo meu, vou trazendo um áudio do irmão Valmir, tá bom? E valeu, tamo juntão, muito obrigado, espero que vocês possam estar gostando. E fica assim, saibam que a árvore da vida e do conhecimento, e a árvore do bem e do mal é povoação e cultura, mais nada, tá bom, pessoal? A cultura que invadiu Pindorama era uma cultura má, e eles brincam falando que era essas coisas, e não, tá bom? Tudo se faz tão recente que vocês não possam nem imaginar. Só o nome Jesus, ele tem 280 a 290 anos. Vamos pôr aí quase 300 anos de existência só. Tá bom? Então, pessoal, vamos refletir, vamos pensar, vamos começar a pesquisar. Primeiro vim com o Iarro, primeiro vim falando... No meu canal a Escritura fala por si só, falando só da Escritura. Se eu vou parar? Não vou parar. Eu vou começar a trazer coisas dentro disso, falando da verdade dos nossos primórdios, dos nossos primeiros, dos nossos amados e queridos que fez por nós algum dia. E estão aí até hoje, no Mato Grosso, aonde eu morava, aqui em Bertioga, São Paulo, tá? Boracéia 2 tem índios, Amazônias, tá? Hoje eu fui num local chamado São Miguel, aqui em São Paulo, aqui pertinho. Lá tem uma base fechada,
falando de algumas coisas indígenas. Ah, mas não, pessoal, não é que é o Pindorama era indígena, não. A verdadeira história disso daqui é os indígenas, é os negros, tá? É algo que as pessoas não conseguem definir. Também em cima desse livrinho aqui, pessoal, ó como é bom. A Bíblia dos negros. Aqui eu vou tirar muita coisa africana. É pequenininha, é fininha. Mas não importa o tamanho, importa o conteúdo. Importa você discernir o que é verdade e o que é mentira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês possam começar a entender a verdade. Tá bom? Começar a entender. Vou trazer mais livros, como de Tiradentes, como de Araribóia, tá? Como de Tibiriçá, de Tibiriçá, Tiuí e Utiçá, tá bom? Vou estar trazendo aí, tá? Não existe nomes, esses nomes judaicos, esses nomes, não existe hebraico, não existe. O hebraico não tem nem muitos anos aí, tá? Possamos ter uma reflexão desses nomes hebraicos, essas coisas, agora, depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU estabeleceu essa Israel. Tá? Daí você já tira uma base grande das mentiras. Tá bom, pessoal? A verdadeira língua, nós não estamos aqui buscando mérito, nem título, nem querendo nada. Nós só estamos aqui levantando verdadeiras situações que esse livro aqui nos tirou, que esse livro aqui nos enganou, tá? Que esse livro aqui deturpou a verdade indígena dos negros, tá bom? Desse livro aqui saiu o racismo. Desse livro aqui, se você for buscar nas leis, querido, tá lá. Quem mata vai preso, quem adultera vai preso. Quem trai tem suas consequências. Não existem essas leis. Tá? O negócio chegou a ser tão sujo que colocaram lá uma carne de porco no meio. Aí fica essas teologias. Eu estudei isso, eu aprendi isso. E tem ainda ignorante que fala, eu prefiro aprender com o Criador. Amigo, não sai fora dessas coisas. Vai para a realidade, cara. Nós vivemos uma realidade, tá? Vou deixar uma coisa bem clara, tá? Vida após morte. Morreu, acabou. Sabe o que vai ficar? O seu legado, tá? Vai ficar o seu legado. Não, mas não. Vai ficar o seu legado. Eu já venho falando isso no meu outro canal. Esse negocinho de arrebatamento. Não. É o seu legado, suas atitudes e suas ações. Isso que foi colocado de pós-morte, de um cara que vai vir. Isso não existe. Isso daí foi um conforto mental. Uma anestesia mental para a pessoa se acomodar e saber que até ali para ela tá bom. Ali vai vir alguém que vai resgatar. E tem pessoas ainda que vai dizer, nossa, esse cara não tem nenhum pingo de espiritualidade. Espiritualidade nada mais é que pensamentos, tá? Não existe espíritos, existe pensamento na sua glândula pineal de raciocínio. Aí é onde se torna aquele tal lance bíblico, o culto racional, a mente racional. O equivalente da realidade da sua vida. Tá bom, pessoal? Valeu, tamo juntão. Vamos fazer mais vídeos aí. Só que eu vou fazer bem devagarzinho, para não assustar ninguém, tá bom? Amanhã eu espero estar trazendo algo aí do nosso irmão Valmir. Legal?